Seja muito bem-vindo ao Comissão Executiva. A taxa de desemprego em Portugal tem vindo a cair nos últimos meses e o emprego a subir. Mas há quem considere que a evolução do mercado de trabalho é artificial, resultando em parte dos estágios profissionais apoiados pelo Estado. Qual é a melhor política? Ter pessoas no desemprego ou em trabalhos temporários financiados por dinheiros públicos? É essa a pergunta que fazemos hoje no Comissão Executiva, que conta com a participação de Pedro Borges Lemos, advogado, Miguel Félix António, jurista, e Francisco Madelino, economista e antigo presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Sejam muito bem-vindos. Francisco Madelino, os estágios apoiados pelo Estado, de facto, explicam esta evolução do emprego nos últimos meses? Há um conjunto de medidas que têm vindo a ser desenvolvidas e que estão, digamos, muito sobreaquecidas, que explicam uma parte, outra parte é explicada pelo crescimento económico. Ou seja, a questão no fundo é esta: é muito difícil reduzir o desemprego, eu diria mesmo impossível, se não houver um crescimento económico acima de 2% do PIB. O crescimento económico não tem estado nesse valor e, portanto, está pouco acima de 1%. Portanto, há uma parte do emprego que é explicada pelo retoma ainda ténue do crescimento económico, mas há mais de metade dos empregos que foram criados, só para ter uma ideia, quando pegamos nos últimos dados do INE, do último inquérito, do último inquérito ao emprego, que foram criados cerca de 50... Do primeiro trimestre foram criados cerca de 50 mil postos de trabalho, mais de metade resultam quer do programa Estágios, quer de outras medidas que foram criadas de apoio ao emprego. A medida Estágios para jovens foi alargada, está agora a entrar em funcionamento para pessoas que poderão ir até à reforma, apoiadas, mas depois há um conjunto de medidas que são conhecidas pelo estímulo ao emprego, que são apoios à contratação junto das empresas, que têm tido também um reforço significativo. Para ter uma ideia, existem cerca de um número entre 150 a 160 mil pessoas em Portugal que estão a ser alvo desta intervenção e, portanto, tem havido aqui um sobreaquecimento e explica, em parte, quando se vai depois discriminar os dados do INE, quer em aumento de emprego na função pública, sendo sabido que a função pública não tem estado a admitir, mas do ponto de vista da resposta aos inquéritos, as pessoas estão em muitas destas medidas, como também em medidas de determinado tipo de serviços sociais, e misericórdias, e BPS, coisas desse género. Portanto, há aqui, explicam mais de metade do crescimento do emprego que houve, mas que é um crescimento muito ténue. É preciso ter... Isso explica também a queda da taxa de desemprego? Essas pessoas são retiradas às estatísticas do desemprego? São, porque quando respondem e lhes é perguntado se trabalharam pelo menos uma hora nas últimas 4 semanas, as pessoas respondem a isso, que se vem traduzir quando se vai desagregar os dados, que depois haja um aumento de várias dezenas de milhares de pessoas empregadas na administração pública, também nos diversos serviços de apoio social e mesmo nas empresas. Para ter uma ideia, nós há cerca de 2 anos atrás tínhamos um número inferior a 30 mil pessoas em estágios profissionais. Fechamos o ano passado com cerca de 70 mil pessoas e neste momento já vamos com 50 mil jovens nesta situação, o que é um peso significativo desta medida. Para ter uma ideia, o número de jovens que se mostra disponível na população ativa para trabalhar é um número que não é superior a 90 mil, isto é, todos os jovens que não estão a estudar e que entram todos os anos no mercado de trabalho. Portanto, há aqui como eu estou a dizer, um sobreaquecimento muito forte nestas medidas de subsidiação de salários. Não, uma parte significativa são medidas de subsidiação de salários muito fortes. Não? Pedro Borges Lemos, em sua opinião, é preferível, de facto, ter pessoas em estágios a trabalhar, mesmo sendo trabalhos temporários e, porventura, até mal pagos, do que ter as pessoas em casa a receber subsídio de desemprego? Eu acho que, fundamentalmente, o que era importante era que o Governo tivesse delineado e prosseguido uma política integrada e global relativamente ao emprego. E não o fez. O Governo apenas criou aqui, digamos que, mascaradas relativamente a este tema. Porque, como diz o Francisco Madelino, e bem, os estágios não correspondem, efetivamente, a um aumento da empregabilidade. Não correspondem.
Quer dizer, correspondem apenas a uma medida que foi tomada pelo Governo no sentido de, efetivamente, criar postos de trabalho precários para as pessoas. Porque, efetivamente, mas nós não em Portugal, havendo, mas a economia momento, não criando empregos suficientes, é melhor para, por exemplo, um jovem estar a trabalhar nessas condições, apesar de tudo, do que não ter emprego, estar parado? Não há vantagens nestas eu volto a dizer, estes estágios não correspondem efetivamente a verdadeiros contratos de trabalho. Inclusivamente porque as empresas não estão obrigadas, efetivamente, a admitir os trabalhadores que finalizam o estágio. Portanto, os estágios não são mais do que panaceias para criar a ilusão de que o emprego desce e o desemprego diminui. Portanto, o emprego cresce e o desemprego diminui. E, portanto, quer dizer, eu penso que aqui era extraordinariamente importante que, de uma vez por todas, se olhasse para este tema de uma perspectiva global, de uma perspectiva integrada. É evidente que é fundamental que haja um crescimento económico. É também fundamental nesta área que haja, digamos que, uma alteração das regras europeias. Nós tivemos um período de ajustamento, tivemos um governo que cumpriu à risca aquilo que foram as determinações da Troika. Mas cumpre agora, digamos que num período em que já não temos, digamos que em cima de nós, determinações muito firmes neste campo, e digamos que nos coagiram de alguma forma, e o Governo diz que, de facto, foi obrigado a isto na sequência de uma herança muito pesada que recebeu do Partido Socialista, e em parte tem razão, mas é fundamental nós olharmos também para aquilo que é neste momento o Estado Social, não é? E todos os problemas decorrentes do Estado Social, porque o desemprego e a precariedade laboral conduz inevitavelmente a um descrédito do Estado Social. E eu considero que nos últimos anos, sobretudo nos últimos 4, 5 anos, também já no governo de Sócrates isso se verificou, temos uma descredibilização total daquilo que são políticas ativas de emprego, daquilo que são políticas que investam num Estado Social sério e consistente, que é absolutamente fundamental na sociedade portuguesa. Miguel Félix António, como é que olha para esta questão? Olho com a dificuldade e com a compreensão para a dificuldade que é, de facto, gerir um país. Por um lado, de uma forma geral, as pessoas reclamam descidas de impostos. De uma forma geral, toda a gente quer pagar menos impostos. Eu ontem, aliás, até vi uma notícia que o Partido Comunista tinha dito que os impostos em Portugal estavam num patamar inconcebível. O que me deixou também muito surpreendido, porque supostamente o Partido Comunista, que é defensor de uma intervenção grande do Estado na economia, sabe que para se fazer essa intervenção grande e para haver grandes apoios, os impostos têm que ser elevados, não podem ser baixos. Bom, mas dizia-lhe isto, portanto, as pessoas querem impostos baixos, mas sistematicamente querem e reclamam apoios do Estado para tudo. Querem a educação gratuita em todos os escalões, desde o básico ao superior. Querem a saúde gratuita até sem taxas moderadoras e, portanto, de uma forma também transversal. Querem o aumento das pensões de segurança social. E depois querem apoios para o emprego. Isto para entroncar aqui no emprego. E querem apoios para o emprego, políticas de emprego, que o Estado se possa, em alturas de pressão e de contração da economia, o Estado poder ter algumas políticas para minorar os efeitos do desemprego. E o que eu digo é que tudo isto quer dizer, sol na eira e chuva no naval é um velho ditado português que é de muito difícil atingimento. Portanto, nós, quando reclamamos sistematicamente as baixas de impostos, mas, por outro lado, estamos sistematicamente a reclamar aumentos da intervenção do Estado na economia e aumento dos apoios do Estado, estamos a entrar numa contradição, e eu acho que isso é que as pessoas tinham que entender, que isto não é sustentável
uma política destas. E, portanto, eu penso que o que o Governo deve fazer em matéria de emprego é criar as condições para que as empresas possam investir, como já aqui temos debatido em programas anteriores, com quadros fiscais que sejam estáveis, com legislação laboral que seja também estável e que facilite a capacidade de recrutamento das empresas. Em que haja a capacidade de recrutar, porque os quadros legais não são imóveis e não são fixistas, e, por outro lado, crie condições para que as empresas por si possam arriscar, possam inovar, possam entrar em mercados de exportação. Mas isso é o ideal. Não, mas não é o ideal. Não, acontece... eu acho é o ideal, mas nós às vezes temos que ir, se calhar, mas é o ideal e é aquilo que eu acho que os governos devem fazer. E, portanto, eu não sou muito adepto de soluções do Estado para resolver o problema, neste caso, do desemprego, quer dizer, do Estado desatar a contratar. Agora, relativamente a esta questão concreta, acho que é uma medida, a dos estágios, é uma medida que ajuda a ter gente ocupada, que ajuda a não descolar do mercado de trabalho. E, portanto, o que é que eu digo sobre isto? Este não é o meu modelo, enfim, se quiser, ideal, quer dizer, que é o Estado estar a substituir. Agora, nestas circunstâncias, acho que é razoável que o faça. E, portanto, não sou capaz de engrossar o coro de críticas dos que dizem, por exemplo, o Pedro diz que o Governo faz aqui uma mascarada no sentido de monta estes estágios. Enfim, julgo que não foi com essa intenção que eu disse, mas que pode inferir-se daí que estes estágios têm também como objetivo poder mascarar os números do desemprego. O Bloco de Esquerda disse, preto no sim, branco, a semana passada sim, no Parlamento, ao Ministro da Economia, que o Governo estava a mascarar os números, repara, a pagar pessoas para as retirar das estatísticas do desemprego. Mas eu não acho que seja para retirar das estatísticas. Se a consequência é retirar das estatísticas, enfim, mas isso, eu acho que, apesar de tudo, embora, como lhe digo, não é o meu modelo ideal, acho que é importante que haja pessoas que, estando em situação de desemprego, possam estar ocupadas, possam não descolar completamente do mercado de trabalho, possam, além disso ainda, receber uma compensação pela prestação da função que fazem no âmbito do estágio. E, portanto, sinceramente, não vejo porque é que o principal aspecto que se aponta a uma situação destas é dizer isto é um instrumento para mascarar os números do desemprego. Porque senão, quaisquer tipo de políticas que sejam seguidas e que tenham consequências laterais e conexas daquilo que é o objetivo principal, poderemos sempre dizer que não é aquele o objetivo principal, mas que são objetivos perversos e laterais que estão na gênese dessas políticas. Eu não tenho, não alinho muito nessa teoria de que tudo o que os governos fazem, e eu estou a falar deste, mas podia falar de governos anteriores e espero que dos próximos. Eu não tenho a teoria de que tudo o que os governos, tudo o que fazem, é com um objetivo de infligir mal às pessoas. Não tenho essa... Quer dizer, acho que a gestão da coisa pública é uma coisa complexa, em que tem que atuar vários mecanismos, várias ferramentas, fazer a justa posição desses instrumentos. E, portanto, neste caso concreto, eu acho que os estágios apesar de tudo, é um elemento que eu não o crucificaria. E refiro e sublinho, apesar de ser feito com dinheiros do Estado. E, portanto, quando isto é feito com dinheiros do Estado, é feito com dinheiros dos impostos que as pessoas sistematicamente querem que diminuam. Francisco Madelino, e, sobretudo, também dinheiros comunitários. Estas políticas ativas de emprego são financiadas por fundos europeus. Sim. Portanto, estas medidas, excetuando na região de Lisboa e Val do Tejo, porque é uma região não dentro das regiões privilegiadas, porque está acima de 90% da média do PIB per capita europeu, é financiado pelo Fundo Social Europeu. Mas eu gostava de dizer sobre esta medida, Há mais vantagens ou desvantagens? Eu não
não comentei muito esse aspecto sobre o papel, a eficácia e a forma como a medida está a ser utilizada. Na minha opinião, eu estou de acordo, os estágios não podem ser sacrificados, isto é natural que o Estado recorra a uma medida com seletividade. O que é que isto significa? Para setores e para grupos em que o mercado de trabalho não está a funcionar. Como os economistas dizem, tem falhas de mercado. Isto é, se eu estou em pequenas e médias empresas que têm déficits de jovens que estão virados para a internacionalização, ou se eu estou em segmentos do Estado, de IPPS, portanto, do setor social, que não conseguem admitir porque não têm dinheiro, o Estado tem uma intervenção porque senão as pessoas estarão desempregadas, ou nesse tipo de setores, é natural que o Estado tenha uma intervenção e o programa de estágios é um programa potente, importante para quer fazer a modernização de muitas organizações, quer para pôr pessoas a trabalhar, é uma medida generalizada nos países da OCDE. Essa é uma questão. Agora, a forma como a medida está a ser implementada é uma forma que eu caracterizaria por 3 ou 4 aspectos. Em primeiro lugar, é negativa do ponto de vista da modernização das empresas. E eu digo isto porque não sou propriamente os mais liberais do ponto de vista da intervenção económica. Mas aquilo que o Governo tem feito é de de um socialista mais ortodoxo nesta matéria. Isto é, o Governo o que utilizou foi o dinheiro do Fundo Social Europeu, na ideia que esse dinheiro tem pouca utilidade na transformação estrutural do capital humano em Portugal. É conhecida a ideia sobre o programa Novas Oportunidades, sobre educação e formação de adultos, e fez uma transferência desse dinheiro para pagar salários. Ora, isso é uma das coisas que qualquer liberal diz que é de uma grande ineficácia, porque o que eu estou a fazer é pagar salários a pessoas, às empresas, e isto é válido para os estágios, que passaram a ser muito generosos e alargados a todos os setores de atividade, inclusivamente a profissões regulamentadas, dando o exemplo dos advogados, ou psicólogos, ou outros tipos de profissões, em que o que passou a haver é uma rotação de emprego, isto é, porque a economia não cria mais emprego, eu ponho estagiário, a seguir ponho outro estagiário, e as pessoas estão permanentemente, eu estou a falar em 70 mil pessoas, que não têm um vínculo de trabalho e da qual eu dou um dado mais relevante, que é as pessoas abaixo do nível 2 da classificação, das classificações internacionais das profissões, são cerca de 40 mil pessoas que estão em Portugal, estão a receber abaixo do salário mínimo, porque recebem um IAS. E isto tem a ver com uma estratégia global que é de dizer, como Portugal tem um problema de desalavancagem financeira, eu vou utilizar o dinheiro do Fundo Social Europeu para pôr nas empresas, qualquer que seja o efeito que isso possa ter, mas isto é um efeito de estruturação, porque é aquilo, eu estou de acordo com as perspectivas liberais, que é uma empresa normal não vai ver a contratação daquela pessoa na função da rentabilidade e da produtividade daquela pessoa, mas porque tem um subsídio do Estado e, portanto, os subsídios foram largados para a McDonald's, para as empresas de telecomunicações, para as atividades bancárias, e o que eu estou a fazer é a rotação da atividade. Ou seja, o Estado está a financiar a precariedade? O Estado está a financiar a precariedade e está, sobretudo, a utilizar um instrumento também para reduzir os valores salariais em Portugal e para injetar tesouraria nas empresas. E esta ausência de seletividade, isto é, de ver os setores, as organizações, e este alargamento que houve de uma extrema generosidade, que não é apenas para os jovens, entrou agora a aplicar um programa que se chama Revitalizar, em que pode ter 66 anos e estar sujeito a um estágio. Ora, um estágio é algo em... para os empregados de longa duração? Sim, para os empregados de longa duração, mas não é estágios, é um pagamento, um salário, ponto final, porque um estágio é quando uma pessoa adquire uma qualificação e tem déficit de implementar essa qualificação no próprio mercado de trabalho, mas isto tem a ver com várias medidas e apoios que são feitas, e de salários e de pagamento de salários. A mera lógica é, são as empresas que modernizam-se, o Estado não deve utilizar este Fundo Social Europeu, ele é sempre mal utilizado, seja em formação profissional, seja em qualificação, eu tenho que o utilizar para injetar tesouraria nas empresas, até porque houve uma grande desalavancagem financeira e Portugal tinha um déficit no sistema financeiro. Mas a questão é saber se essas empresas contratariam essas pessoas caso não tivessem estes incentivos públicos. Pô, mas isso é que eu estou a dizer, há casos em que não é, mas a maior parte dos casos, e este alargamento, são empresas que contratariam de qualquer forma. Isto é, quando eu estou a falar desde a McDonald's a empresas de auditoria ou a empresas de telecomunicações, essas empresas admitiriam de qualquer forma. E esse é um problema da política económica, que é ver até que ponto
ou onde é que o Estado deve intervir para as falhas de mercado. E o que é espantoso é que seja um governo pretensamente liberal que nunca foi tão intervencionista. E, em segundo lugar, nunca o Estado teve uma proporção tão grande na criação de emprego como esteve agora. É o que nós estamos aqui a dizer. Isto é o Estado, nunca o Estado, até agora teve esse papel. E nós não podemos ter jovens na Europa, eu já tive várias funções onde essa matéria, inclusive, foi a ser discutida, em que as pessoas tiram licenciaturas, mestrados, doutoramentos e estagiam até aos 40 anos. Portanto, esta situação para organizações qualificantes não é favorável. E, em segundo lugar, eu gostava de dizer, porque muitas vezes os discursos, mas isso é histórico, embora no princípio dizem os textos bíblicos era o verbo, mas o mundo é feito da ação, não é? E o que nós estamos a assistir é altamente irresponsável do ponto de vista financeiro. Isto vai ter custos elevadíssimos. Isto é, este aquecimento que está aqui, para ter uma ideia, está a gastar mais dinheiro agora do que gasta no rendimento social de inserção em estágio. Está a gastar qualquer coisa como 250 milhões de euros. E este sobreaquecimento, na medida, isto pode ser uma questão, digamos, muito técnica ou outra, mas está a levar a custos adicionais que são completamente incomportáveis, quer com o dinheiro cá do Fundo Social Europeu para vir, quer sendo conhecidas a situação que vivem as finanças públicas em Portugal. E, portanto, eu acho que, de facto, quer os parceiros sociais, quer a opinião pública, têm que escrutinar melhor, digamos, a aplicação que está a haver desta medida, até porque a legislação diz em concreto que isto não pode substituir o trabalho, mas, em termos gerais, passou a substituir o trabalho. E só ultimamente, era uma regra que existia, que foi alterada, que se diz que a empresa, em cada 3, tem que contratar um. Mas a seletividade não é apenas isso, não é? A seletividade é dizer quais as empresas, quais os setores. Mas nós, quando olhamos, e nos últimos dados referentes a maio do Instituto de Emprego e Formação Profissional, apenas 12,7% das pessoas, no final, ficam na própria empresa. Sim. Não é? Porque quando se diz, eu termino já, quando se diz, mas 70% aumentaram a empregabilidade porque estão em empregos. Isto é, eu vou ver ao fim de 9 meses ou de um ano se as pessoas estão a descontar para a Segurança Social, independentemente do que estão a fazer ou em qualquer sítio. Como uma grande eficácia desta medida, eu diria que é o contrário. Isto é a prova da situação em que chegou o emprego jovem em Portugal. Isto significa que 30% dos jovens estão desempregados daqueles que passaram por estas medidas. E é por isso que a taxa de desemprego jovem está em 35% na sociedade portuguesa. E, portanto, nunca a sociedade portuguesa foi sujeita a um fenómeno de subsidiação de salários em detrimento da qualificação do capital humano. E eu acho que devia haver aqui um mix. Mas há, em sua opinião, uma intenção da parte do Governo em... Não, eu não vou para... Quer dizer, há sempre uma pulsão para que, em altura de eleições, possa, digamos, criar uma ideia mais positiva da realidade. Mas eu acho que o mais complicado, porque é estrutural, é esta visão, por um lado, ideológica de que o dinheiro, é sabido, digamos, a narrativa que foi criada, tudo o que tinha a ver com a educação e a formação de adultos, que tem por base uma concepção de que o dinheiro posto no Estado e na aplicação de políticas públicas não cria economias externas, é apenas as empresas que as criam numa economia e numa sociedade em que as empresas precisam de ter economias externas, do ponto de vista do capital humano, muito fortes, e a lógica foi de injeção de tesouraria ao Fundo Social Europeu, mesmo nas quadro comunitário de apoio, foi basicamente ou é dinheiro para pagar salários, ou então é dinheiro do quadro comunitário de apoio para juros bonificados a dar às empresas. E eu acho que há políticas estruturais que devem ser feitas e é para isso que vem o dinheiro do Fundo Social Europeu. Fazemos agora um curto intervalo nesta Comissão Executiva que volta já a seguir. Até já.